Olá! Está no ar mais uma edição do Jornal Brasil, uma produção da ABCCom, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, trazendo matérias e informações de todo o país através das TVs comunitárias com informações de cada região. A sua TV, que é associada da ABCCom, envie matérias e boletins para atendimento.abccom@gmail.com. Na edição de hoje, da Rede Litoral de Televisão, em Capão da Canoa. Vamos saber mais sobre os eventos nos meses de setembro e outubro. Em Foz do Iguaçu, livro vira tema da tese de doutorado em Geografia. No esporte, Ipatinga empata em casa na quarta rodada do Campeonato Mineiro. Sobre a reforma política, no Rio Grande do Sul, especialistas em direito eleitoral esclarecem dúvidas e ainda comentam como pode afetar a representatividade da mulher no cenário político. Entrar em forma e a dificuldade em iniciar, estabelecendo como regra uma data, sempre às segundas-feiras. E o porquê é tão difícil cumprir? Vamos saber mais com a nutricionista Giovana Maffei. Guarda-corpos em diversas pontes e passarelas de todo o país deixam muito a desejar. Mas em Votorantim, vereador se atentou ao problema. E no Rio Grande do Sul, Expo Classic 2017 homenageou 15 anos do evento. Estas e outras matérias veremos hoje na edição do Jornal Brasil. Da Rede Litoral de Televisão em Capão da Canoa, Ângelo Galhardo, em seu boletim, comenta mais sobre os eventos nos meses de setembro e outubro. Veja. Alô, amigos do nosso Jornal Brasil, estamos de volta aqui de Capão da Canoa para todo o país, direto aqui da capital do sorvete. É isso mesmo, Capão da Canoa está voltando aos velhos tempos do Festival de Sorvete. Em outubro será realizado mais um grande evento, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. E mais, nesse mês também, além de contentar as crianças com sorvete, pois Capão da Canoa tem 2, 3, 4 sorveterias que agora estão fixadas, a mais famosa de todas, a Gelfs, e, é claro, os sorveteiros de outros municípios do interior do estado e até de outras cidades estarão presentes aqui mesmo, em Capão da Canoa. Será ocupada aqui a beira-mar e também as nossas lagoas. Vamos divulgar, difundir amplamente. E, é claro, o produto artesanal, o sorvete, aqui mesmo do nosso município. Isso vai acontecer no mês de outubro. E antes ainda, nós vamos ter aí em setembro, gente, atenção, hein? Em setembro vamos ter uma grande festa de chopp. É isso mesmo, vamos contentar aí aqueles que gostam, que são amantes do chopp, não é? Vão tomar muito chopp, vamos ter muito chopp e muita dança, e muita alegria, muita animação, e muita bandinha, vindas do interior do estado gaúcho, de Santa Catarina, aqui mesmo em Capão da Canoa. Capão é uma festa mesmo, né? Diretamente dos estúdios do nosso Canal 6, Ângelo Galhardo para o Jornal Brasil. Em Foz do Iguaçu, na reportagem de Olinda Santos Dornelles, da TV Com Foz, vamos saber mais sobre o livro Percepções Turísticas, do escritor Eduardo Hack Neto, pois este livro virou tema da tese de doutorado em Geografia. Veja agora com imagens de Luiz Santos Dornelles. O escritor Eduardo Hack Neto lança o livro Percepções Turísticas em Foz do Iguaçu, que foi tema da tese de doutorado na área de Geografia, mas que conversa com turismo e administração. Foz do Iguaçu, terra das cataratas, entre o real e o imaginário, conta o escritor. Escolhi exatamente, não só por ser um cidadão de Foz do Iguaçu, mas uma inquietude acadêmica, assim, de querer ajudar uma coletividade, de perceber que existe uma cidade que é concebida de diversas formas e nem sempre elas são as melhores, as mais assertivas da forma que é vendida. De uma comunicação, às vezes, que ela é descontrolada, de uma forma que é exposta por outros e por nós mesmos, né? Então, nesse
cipoal de informações, nesse tsunami de coisas que vem, conversar entre as partes, né, de uma comunidade local, de um turista, de uma demanda potencial, de como é que eles estão realmente percebendo Foz do Iguaçu. Isso adentrando que é um cenário competitivo na área turística, cada vez mais profissionalizado, competindo localmente, globalmente, né? A cidade como negócio, sendo vista assim, em cada um dos seus aspectos, nos seus valores a ser vendidos. Eduardo, dentre as suas pesquisas, as pessoas pesquisadas, nacional ou internacionalmente, como eles veem a cidade Foz do Iguaçu e não enquanto destino turístico? Então, bem interessante a pergunta. Foz do Iguaçu, assim, nós verificamos com 3 grandes públicos: a comunidade local diretamente relacionada ao turismo, os turistas reais e a demanda internacional. Então, inicialmente aqui pelo povo local, a representação que existe é muito mais realista. Nós conversamos com uma cidade muito mais original, prática, efetiva. Eles mostram uma cidade que tem todas as alegrias dos pontos turísticos, as belezas das cataratas, né? A Itaipu Nacional, a relação das 82 etnias que existem aqui, da gastronomia, enfim, de todo o aporte que existe aqui, que vão de todos os atrativos, seja espiritual, jogos, o que quer que seja, e realmente faz uma cidade abençoada. À medida que nós vamos nos afastando e nós começamos a perceber turistas reais que estão aqui, mas eu digo daí de localidades próximas, as mais longínquas que vieram para cá, cada vez mais a visão ela é um pouco mais estereotipada ou muito mais da forma que é vendida pela comunicação. O que significa isso? Quanto mais distante é da forma que chegou essa informação para ele. Então, por exemplo, se alguém mora num país do leste europeu, ele só concebeu o Brasil ou Foz do Iguaçu através de um filme, muitas vezes ele vai achar que nem existe Foz do Iguaçu, ou se existe, ele só sabe de Cataratas do Iguaçu, tá? E o público internacional, a concepção é muito mais estereotipada, assim, aquele que nem vem para cá, porque ele nem sabe, e isso a pesquisa acabou comprovando, que Foz do Iguaçu não existe, né? Não existe, só existe Cataratas. Você poderia falar para a gente a conversa que tem entre a sua tese de doutorado na área da geografia com o turismo e também com a administração? Fantástico. Então, existe uma linha teórica muito interessante que é a geografia das representações, né? E ela conversa perfeitamente com o turismo, porque nós vendemos paisagens, vendemos espaços, né? Lacan fala muito sobre isso, Serge Moscovici, existe todo um campo de luta simbólico, né? Das representações dos espaços e dos valores que estão sobre eles, né? Com os diferentes olhares. Quando a gente conversa com o turismo também, nós temos um olhar que aí já parte para a questão da administração, capitalista, financeiro, de que realmente essas valorizações dos espaços, né, elas conferem, então, uma capitalização, uma monetarização daquilo que se paga exatamente para conhecer o local ou não. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Ok, eu que agradeço, muitíssimo obrigado, espero que todos possam gostar da nossa obra aí. Olha, se você quer conhecer mais Foz do Iguaçu, então está aqui a dica para você. A ideia dessa obra é que ela sirva não só para Foz do Iguaçu, mas que ela atente os órgãos competentes sobre a importância de se redirecionar as imagens, o capital imagético de um local e realmente se preocupar com tudo que é veiculado de informações propositivas ou não, produzidas por nós mesmos ou por terceiros. A situação é comprovada aqui cientificamente como que ela exatamente influencia na concepção do consumidor, que no fim das contas é consumir ou não determinada localidade. Então espera-se que isso aqui seja um grande alerta para os órgãos competentes, empresários, e possa realmente se investir numa política imagética, seja na área que for, de filme, telejornais ou, enfim, internet, o que seja. Okay? Obrigada. Muito obrigado. Com imagens de Lois Santos Dornelles, Olinda Santos Dornelles, TV com Foz para o Jornal Brasil. Guarda-corpos em diversas pontes e passarelas de todo o país deixam muito a desejar, pois não garante a sustentação no desequilíbrio e queda de pessoas. Da TV Votorantim, em Votorantim, um vereador se atentou ao problema.
Também vamos acompanhar, na sequência, uma matéria que relata a demora no agendamento de consultas médicas. Acompanhe na reportagem de Larissa Pandori, com colaboração de Vanessa Correia. As condições dos guarda-corpos das diversas pontes e passarelas existentes em Votorantim deixam a desejar, já que muitas não estão conservadas e nem garantem a sustentação em caso de desequilíbrio ou queda de pessoas. Outra questão observada e questionada por moradores é a falta de barreiras entre os veículos e pedestres, que muitas vezes se arriscam ao dividir espaço com os carros. A questão veio à tona após um vereador apresentar um requerimento na Câmara Municipal de Votorantim, pedindo à Prefeitura que faça vistorias, a fim de verificar se os guarda-corpos atendem às condições de segurança. O vereador Piscinato, do PPS, também é urbanista e, por isso, se atentou ao problema. Nós temos aqui na cidade problemas, como já falamos várias vezes, nas calçadas. Mas me chama muita atenção a questão das pontes, passarelas, onde nós muitas vezes não temos nem as condições mínimas de segurança. Por exemplo, uma das coisas que eu falo nesse requerimento é a altura deste guarda-corpo, ou dos guarda-corpos, né? Então essa altura aqui, ela é abaixo daquilo que o Corpo de Bombeiros normatiza através do decreto estadual. Então a nossa cidade precisa fazer esse ajuste para a segurança das pessoas que caminham na rua. Logo no começo do meu mandato, os meus assessores fizeram comigo um mapeamento na cidade de todos esses pontos, de todas essas pontes, inclusive há lugares aqui em Votorantim onde tem córrego, aqui como no córrego do Vidal, que nem proteção da calçada para o córrego nós temos. Aqui, neste caso, nós temos, mas nós temos uma proteção com problema, né? E não prioriza aqui o pedestre. O pedestre tem que andar pela faixa de rolamento. Não há como conviver bem a faixa de rolamento dos carros e calçada, ainda mais com esse problema sério que tem aqui esse guarda-corpo. Foram localizadas 9 pontes em diversos bairros da cidade. A ponte sobre o córrego do Vidal, na rua José Martins Rodrigues, no Jardim Archila, é a que está em pior estado e necessita de atenção imediata. Eu entendo que a secretaria responsável aqui no governo vai tomar as atitudes mais urgentes. Neste caso aqui, ele está com risco de cair. Aqui também tem uma outra proteção que está bem perigosa. Então, em primeiro lugar, essas. Depois, se tentar aí, de repente, uma parceria público-privada ou fazer uma previsão no nosso plano plurianual aí nos orçamentos, para que, se não for possível nesse ano, a partir do ano que vem, com essa nova dotação orçamentária, se priorize a segurança dos pedestres. A gente já tem falado bastante sobre a qualidade das calçadas, sobre sombra para as pessoas que caminham, mas aqui é uma questão de saúde e segurança pública. Os moradores que utilizam essa ponte comentaram que esperam melhorias no local, como a implantação de uma passarela para os pedestres, para que eles não se sintam tão inseguros, fazendo a travessia lado a lado com os veículos. Se fizer a passarela aqui, foi bem melhor, né? Tem muitos que, apesar que mora aqui, tudo aqui mesmo, aí tem que cuidar. Mas aí passa um louco aqui, às vezes não é daqui, né? Ele vem procurar raposa aí, no fim não acha caminho e volta com tudo, né? Dá uma insegurança, uma certa insegurança por causa dela, os carros que passam, né? E na hora que passa, essa ponte dá uma que meio balançada, né? De repente cai a ponte, aí Deus o livre. Mas é complicado. Uma passagem de pedestre, né? Seria o suficiente para melhorar um pouco, né? Sem o fluxo do carro. Acho que de pedestre seria o melhor. Por meio de nota, a Secretaria de Obras e Urbanismo informou que vai avaliar os referidos locais e fazer um diagnóstico. Entrar em forma, principalmente porque o verão vem chegando. Estabelecer regras é comportamento ou crença? Iniciar na segunda-feira. E como é difícil, não é verdade? Vamos saber mais agora da TV em Cena em São Carlos com a nutricionista Giovana Maffei. O que é mais fácil mudar, um comportamento ou uma crença? Muitos dirão que é um comportamento, porém vamos fazer um teste. O que é mais fácil, iniciar uma reeducação alimentar imediatamente ou acreditar que vai fazê-la na segunda? O nosso cérebro resiste a mudanças e é por esse motivo que é tão difícil mudar hábitos. Todo mundo sabe que é importante tomar mais de 2 litros de água por dia,
praticar atividades físicas regularmente, comer de 3 em 3 horas. Mas por que esses hábitos eles não são colocados em prática? Por que o senso comum não é a prática comum? É o seguinte, o nosso cérebro é dividido em algumas partes, a seção reptiliana, límbica e neocórtex. A seção reptiliana é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Ela é responsável pela sobrevivência e funciona por repetição. A límbica é responsável por sentimentos e emoções, e o neocórtex é a parte mais desenvolvida, responsável pelo raciocínio lógico e a consciência. Toda mudança de hábitos faz com que o cérebro reptiliano entenda essa mudança como uma ameaça à sobrevivência. Por isso é muito comum a autossabotagem. Ou seja, sabe aquelas desculpinhas que você dá para você mesmo, como eu vou começar a dieta na segunda, ou agora tá muito cedo, eu vou na academia mais tarde, você nunca entra em ação. O que eu ensino aos meus pacientes é como reprogramar o cérebro para conseguir ativar o lobo frontal, para aprender a mudar. Dessa maneira, com consistência, repetindo o novo hábito várias vezes, por aproximadamente 66 dias em média, o seu cérebro passa a entender esse novo hábito como rotina e absorve. Portanto, entendendo esse mecanismo, fica muito mais fácil assumir os seus compromissos com muito mais determinação. Se você quer saber mais, envie um e-mail para giovana_mafei@hotmail.com. Eu sou Giovana Mafei e até o próximo programa. Em curso no Congresso Nacional em Brasília, a reforma política para que seja válida em 2018 deve ter o seu desfecho até outubro deste ano. Muitas movimentações estão sendo realizadas. Vamos acompanhar agora na matéria de Leandro Adamati, da TV Cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, uma palestra onde especialistas em direito eleitoral esclarecem dúvidas e ainda comentam também sobre o fato da representatividade da mulher no cenário político. O Almoçando com a Six desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros falou sobre reforma política que está em curso no Congresso Nacional em Brasília. Aliás, nas últimas semanas o assunto tem aflorado bastante e para se promover qualquer mudança na legislação eleitoral é preciso que ela ocorra até o mês de outubro desse ano para ter validade no ano de 2018. O palestrante foi o Dr. Roger Fischer, especialista em direito eleitoral que veio a Farroupilha. Inicialmente, doutor, até para colocar aos nossos telespectadores, como está hoje sedimentado o sistema eleitoral brasileiro e depois qual seria a proposta que os congressistas estão discutindo? Bom, hoje no sistema eleitoral brasileiro, para a eleição de presidente, governador e prefeito se faz pelo sistema majoritário, senador também pelo sistema majoritário, ganha quem fizer mais votos, simples assim. E para a eleição das câmaras legislativas, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, pelo sistema proporcional de lista aberta. Isso visa resguardar que toda a população seja representada na Casa do Povo. Qual seria a principal intenção agora com esta reforma? A criação do distritão e também do chamado fundo partidário, fundo da democracia? Isso, o que acontece? A proposta original, porque nenhum sistema eleitoral é perfeito. Todos os sistemas têm suas defecções, né? E sempre se criticou um pouco o sistema proporcional de lista aberta porque se diz que o eleitor não sabe em quem ele está votando. Mas, e por isso se tentou na reforma política se inserir o sistema distrital misto. Ocorre que, agora menos de um mês, se pretende inserir o sistema eleitoral chamado distritão. Esse distritão, na verdade, ele não vem em prol da democracia, muito pelo contrário. É verdade, vão ser eleitos aqueles mais votados. Mas ele é antidemocrático? Completamente antidemocrático. Por quê? Porque ele joga fora a maior parcela dos votos. Claro, é difícil explicar rapidamente isso, mas com certeza, de 100 eleitoralistas, os 100 vão falar: esse sistema eleitoral não serve. Se é para mudar, se é para se mudar para o distritão, mantém-se como está, o sistema proporcional de lista aberta. Isso sem dúvida nenhuma. Como diz o ditado, está ruim, mas poderia ficar pior. Muito pior. Com o distritão vai ficar muito pior. Na verdade, o objetivo do distritão, não tem a menor dúvida disso na Câmara dos Deputados, é manter aqueles que já estão no poder. O distritão, ele não vai possibilitar a renovação dos políticos. Pelo contrário, há uma estimativa que com a adoção do distritão, 95% dos deputados federais da Câmara dos Deputados
vão ser reeleitos, ou seja, se mantém aqueles que lá estão. Perfeito. Dr. Roger, obrigado pela participação aqui na programação da TV Cidade. Eu que agradeço a presença dos senhores aqui, estamos sempre à disposição. Obrigado. Da mesma forma. Obrigado. Especialista em Direito Eleitoral, Roger Fischer, foi o palestrante do Almoçando com a Six nesta quinta-feira no Parque dos Pinheiros, falando sobre a reforma eleitoral que está em curso no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados em Brasília. Repórter Leandro Adamati. Esporte. Da TV Caravelas, Canal 11, TV a cabo Astro. Ipatinga empata em casa na 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Veja agora na reportagem de Marcelo Augusto. Pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, o Ipatinga empatou em casa com o União Luziense por 1-1. E o resultado não foi muito comemorado pelos jogadores. O jogo não foi fácil. A equipe do União Luziense abriu o placar do jogo com Marcão de cabeça na cobrança de escanteio. No fim da partida, Júlio sofreu pênalti e Paulo Henrique cobrou e empatou a partida, fazendo a alegria do torcedor, que compareceu em grande número. Não vai ser comemorado, porque a gente vem dentro de casa, a gente tem que somar. Mas não pode perder pontos também, né? Não pode perder jogos. E a gente somou mais um ponto e sábado vamos entrar em campo para ganhar. A gente fica chateado pela situação seguinte. Um lance que gerou muita reclamação, muita polêmica. Não teve o toque, não houve o toque. Mas assim, a gente sabe que é difícil estar do lado lá, é lance rápido, você tem que decidir. A gente não está falando que ele agiu com má intenção, mas eu falo assim, eu acho que foi um lance que não precisaria ter marcado o pênalti. Penso que a equipe do Luziense jogou por uma bola e conseguiu essa bola, que seria a bola parada, que é o jogo forte deles. No primeiro tempo, penso que o Ipatinga poderia ter feito 2 gols, perdemos aí 2 gols, jogadas de fundo, muito bem trabalhada. Eu gostei muito da equipe como um todo, também da substituição. Agora a competição é muito difícil, a competição não terá outro jogo como aquele do Betis. Claro que o objetivo é vencer todos os jogos, mas o próximo jogo contra o Democrata, o Ipatinga entra com obrigação maior de vencer? Olha, penso que por todo o projeto, por tudo que representa o Ipatinga, como o Ipatinga quer voltar, todos os jogos nós temos que ganhar. Não só em casa como fora. A gente entra com essa obrigação sim. É um time compromissado. Você pode olhar que o tempo todo o Ipatinga propôs jogo. Em momento algum o Ipatinga veio para jogar, para fazer o adversário errar. Temos uma torcida, temos uma imprensa que eu estou vendo aqui nessa sala maravilhosa. Então nós temos que ter um compromisso com o quê? Com a vitória. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve em visita no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar agora, na reportagem de Leandro Adamati, da TV Cidade de Farroupilha, como foi a repercussão desta visita. O farroupilhense professor Diego Tormes esteve recentemente com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante uma visita do chefe de estado aqui ao Rio Grande do Sul. Professor Diego, Geraldo Alckmin é um nome que desponta como preparado para o cenário político nacional? Bom, primeiro, esse cenário ainda é muito turvo, muito turbulento, né? Nós temos muitas coisas políticas para acontecer aí, principalmente na Operação Lava Jato e o próprio mandato do presidente Temer também andar. Ele, sem sombra de dúvida, é um dos homens públicos mais preparados que tem no Brasil. É um cidadão que, além de ser médico, ele foi vereador, foi prefeito, foi deputado, foi governador de São Paulo pela 4ª vez, não é? E na última eleição ganhou no primeiro turno a eleição. Então, dificilmente alguém consegue ter uma vida pública de tanto tempo assim, sem estar envolvido em um monte de outras coisas que aparecem por aí com outros candidatos. Então, acho que sim, que é um dos homens públicos mais preparados, e nessa reunião a gente pôde trocar algumas ideias, conversar algumas coisas sobre o cenário político atual. A visão de Geraldo Alckmin para o Brasil é uma visão de organização da classe política, é uma visão diferente do meio político? O que a gente conversou, e é uma ideia dele também, o meio político precisa se depurar. Hoje há uma distância muito grande entre o representante e o representado. O Brasil precisa olhar para frente, precisa olhar para o futuro. Nós precisamos pensar não só nos partidos, ele disse isso claramente, o partido é uma parte do processo democrático, mas não só no partido, tem que pensar no cidadão, o cidadão que vai no hospital, o cidadão que anda na rua, o cidadão que precisa de uma obra no seu bairro. Olhar para frente no país é pensar essas coisas. E o que a gente percebe hoje é uma total falta de esperança nesse sentido. Ele está como um dos presidenciáveis aí nesse sentido, mas ainda tem muita água para rolar até lá, e essa reunião de trabalho que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul com alguns
alguns membros do PSDB do Rio Grande do Sul foi nesse sentido, de pensar o momento de agora e pensar o que o Brasil precisa para depois. Ok, obrigado, professor Diego Tormes, falando conosco aqui nos estúdios da TV Cidade em Farroupilha. Dos estúdios da TV Cidade de Farroupilha para o Jornal Brasil, repórter Leandro Adamati. Direto do Rio Grande do Sul, na reportagem de Adriano Alves de Oliveira, vamos acompanhar a Expo Classic 2017, que homenageou os 15 anos do evento, trazendo veículos antigos também de outros países. Cerca de 800 carros estiveram expostos na Expo Classic 2017. Neste ano, os organizadores fizeram uma homenagem à história de 15 anos do evento. Sim, é isso aí, essa ilha está completando os 15 anos. Então aqui está todos os carros. Então temos só 13, que tem um que está em São Paulo, a gente não conseguiu trazer, mas os outros 13 estão todos aqui. Então os cartazes em cada carro, cada ano que foi o destaque. Certo. Valério, em relação ao número de carros expostos aqui, vocês têm uma ideia? Nós estamos com uma estimativa de 800 carros. O que a Expo Classic 2017 tem de diferente da Expo Classic de 2016? Os 15 anos. Tem carros bem diferenciados, o nosso mercado de peças lá em cima aumentou muito, tem bastante caminhões, ônibus, motos, Vespa, bicicleta, aumentou muito a nossa feira esse ano. Eu sei se vocês fazem um intercâmbio com expositores de outros países. Nós temos expositores de outros países aqui? Sim, até estão vindo rodando, chegam hoje amanhã do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Certo. Qual é a expectativa de público para a Expo Classic 2017? Nossa expectativa é 20 mil pessoas, que normalmente nós atingimos essa meta. Bom, além da Expo Classic, quais são as outras atividades que o Veteran Car aqui de Novo Hamburgo promove? Nós, na realidade, nós temos só esse evento, a Expo Classic, né? O resto a gente passa nós temos nossa unidade móvel, né? Que a gente leva os nossos veículos a outros eventos, né? Mas quem promove mesmo, nós temos o clube, que nós temos nossas jantas em quartas-feiras, e a Expo Classic é nosso carro-chefe. Termina agora mais uma edição do Jornal Brasil. Agradecemos a sua companhia e contamos com ela na próxima edição. Até lá!